Nos últimos programas, temos aprendido que a crase é a contração do a preposição com o a artigo. Alguns programas já foram dedicados ao assunto, mas ainda há novidades, ainda há como esclarecer o assunto. O programa de hoje é um complemento dos anteriores e apresenta algumas curiosidades acerca da contração do a preposição com o a artigo, comumente chamado de crase, e que não deixa de ser um a acentuado. E não existe, em verdade, a denominação a craseado. O correto seria a acentuado, ou, mais tecnicamente, a com sinal indicador de crase. Vamos, portanto, a algumas curiosidades de extrema validade para completar o nosso assunto. Quanto aos nomes de cidade, convém explicar que, de ordinário, em regra, e é o normal que assim seja, não vêm acompanhadas do artigo. Portanto, o único a é a preposição que acompanha normalmente o verbo da frase. Neste caso, é um a preposição que não tem o a artigo para somar e fica apenas o a sem sinal indicador de crase. Eu posso dizer ir a Montes Claros, ir a Belo Horizonte, ir a São Paulo. Essas frases não são escritas com sinal indicador de crase porque não há a soma, a contração de dois as. Mas se o nome da cidade aparece na frase acompanhado de um adjetivo, de uma qualificação, de uma modificação, neste caso a frase é escrita com o a com sinal indicador de crase. É o caso de dizer: voltei a Bela Paris. Bela está modificando o nome da cidade Paris. Ele irá à eterna Roma. Eterna está qualificando, modificando o nome original da cidade, que é Roma. Ir a Roma, ir a Paris não são frases escritas com sinal indicador de crase. Porém, bela, eterna e outras qualificações trazem essa modificação que passam a exigir a colocação do sinal indicador de crase. Não será exagero se explicarmos que há uma falta de consenso quanto à colocação do sinal indicador de crase no a que antecede a palavra distância. Mas, em verdade, não deveria acontecer essa dificuldade. Basta que pensemos na regra como deve ser feita. A palavra distância, ora sim e ora não, exige a colocação do sinal indicador de crase no a que a antecede. É o caso de dizermos que se a distância é determinada, exige a colocação do sinal indicador de crase. Só que se falarmos distância determinada, nós devemos falar quase que o contrário, quando a distância não é indeterminada. Porque se há indeterminação da distância, é que obrigatoriamente é escrito sem sinal indicador de crase. Se dissermos apenas que há o sinal indicador de crase quando a distância é determinada, se falarmos, por exemplo, ensino à distância, a pessoa poderia argumentar, mas não está determinando quantos quilômetros, quantos metros, qual é a distância, e dizerem que, neste caso, a distância é indeterminada. Por isso, eu prefiro que nós entendamos o seguinte: quando a distância é indeterminada, que há na frase uma forma firme de indeterminação, de dizer que não está referindo a uma condição correta, não se usa o sinal indicador de crase. Eu daria o exemplo:
os soldados ficaram a uma distância de 50 metros. Se nós dissermos a uma distância de 50 metros, a uma distância de 200 quilômetros, a uma distância de 50 passos, estamos falando mais ou menos 200 quilômetros, mais ou menos 50 passos, mais ou menos 50 metros. Esses mais ou menos aí pode alterar em grande quantidade. Nesse caso, há uma indeterminação firme, mostrada, demonstrada, e neste caso não há sinal indicador de crase. As demais, quando não são firmemente indeterminadas, entrariam na condição de distâncias determinadas. Nesta condição, nós vamos lembrar que, se dissermos a frase os soldados ficaram à distância de 50 metros, à distância de 50 passos, esses metros ou esses passos estão praticamente contados, não estamos indeterminando, ao contrário, estamos determinando. Essa distância é determinada na frase 50 metros, 50 passos. Neste caso, há o sinal indicador de crase sim. Ao contrário da indeterminação, há uma distância de 50 metros. Neste caso, há uma distância de 50 metros, é uma determinação. Devo deixar claro que a distância, quando não está indeterminada, encaixa-se como determinada, como é o caso de vi o incêndio à distância. A regra determina que haja o sinal indicador de crase porque não está indeterminando. Se não está indeterminando, nós devemos entender que é determinada. Não disse quantos metros, quantos passos, qual a distância, mas é a distância. Está determinando o que é a distância. Na mesma situação, o ensino à distância, o treinamento à distância, são frases que se usam com sinal indicador de crase porque está determinando o que é a distância, embora não disse qual a quantidade de metros ou quilômetros, mas é determinado por esta função, por esta razão. O presente bloco se encerra por aqui e antes do pequeno intervalo, deixamos com vocês a seguinte pergunta para que vocês a solucionem e logo após o intervalo apresentaremos a resposta. Qual a opção correta?